Bem-vindo. Esse é o Voz de Peso, é o podcast da Prix, a marca de produtos e serviços da Toledo Brasil. E hoje nós recebemos aqui o Frederico Lohmann. Ele é diretor executivo do Teatro Cultura Artística. Frederico, por favor, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Boa tarde. Bom, muito obrigado, Robson, pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o Frederico Lohmann, sou o diretor do Teatro Cultura Artística e nós que somos parceiros há muitos anos da Toledo, ficamos muito felizes com a oportunidade de estar aqui nessa conversa. Legal. Bacana. Então, para a gente começar, né, Tony? Geralmente a gente faz uma pergunta para o nosso convidado, que é para ele contar uma curiosidade sobre você, sobre a carreira, enfim. Porque a gente quer conhecer um pouquinho mais você e também deixa um ambiente mais leve para a gente começar a conversar, mais tranquilo. Tem alguma curiosidade que você queria? O que eu posso contar sobre mim? Eu acho que pouca gente sabe, mas além de gestor do teatro, eu estudei música, estudei piano durante muitos anos. E então, vou falar depois um pouco mais, acho que sobre a minha trajetória profissional, mas para mim foi uma felicidade, de repente, ir parar no Cultura Artística e unir a minha paixão pela música com a minha profissão, né? A primeira pergunta ia ser justamente sobre isso. Como é que foi a sua relação, assim, como é que começou a sua relação no mundo da cultura? Acho que você já deu um spoiler falando um pouquinho sobre o piano, mas eu imagino que seja esse o caminho, né? Pois é, eu fui assinante da programação do Teatro Cultura Artística há muitos anos, então eu conheço desde criança do outro lado do palco. E me lembro, às vezes, daquela época, fico pensando que nunca tinha passado pela minha cabeça que algum momento ia me tornar gestor do teatro. Mas eu fiz muita coisa antes de chegar no Cultura Artística. Eu trabalhei no mercado financeiro também, durante mais de 17 anos. E foi em 2011 que eu recebi o convite, na época do presidente do Conselho de Administração, que era o Cláudio Sonder, para abraçar esse desafio. O Teatro Cultura Artística é uma instituição centenária, tinha pego fogo em 2008, e eles estavam buscando alguém que liderasse esse esforço de reconstrução do teatro e pensar no papel de uma instituição centenária numa cidade completamente diferente, que era São Paulo naquele momento. Então acho que eu podia dizer que basicamente foi isso. Eu tinha essa paixão por música, tinha estudado música, frequentava a programação do Cultura Artística e por acaso conheci o gestor na época que me fez esse convite. Muito bom. Bacana. Até aproveitando, já, né, comentou que você já está como diretor do Cultura Artística. Para quem não conhece, explica melhor assim, o que é a cultura artística, o que ela significa, não só para São Paulo, para a cidade de São Paulo, até para as pessoas, para a cultura em si do Brasil. O Teatro Cultura Artística é uma instituição muito importante para a cultura brasileira. Talvez a instituição cultural privada mais antiga da América Latina. Surgiu lá atrás, em 1912, numa época que São Paulo tinha 500 mil habitantes, era uma cidade provinciana, e na época foi um grupo de intelectuais e empresários que se uniu com esse propósito comum de promover cultura na cidade de São Paulo. Então é uma instituição absolutamente privada. Nos primeiros espetáculos, nós promovíamos o que na época chamavam de sarau, ou seja, eram momentos que na primeira parte tinha um lado cultural, uma palestra sobre história, sobre filosofia, sobre literatura, e na segunda parte uma apresentação musical. Dentre os fundadores do Cultura Artística estavam intelectuais muito importantes, como Mário de Andrade e Olavo Bilac, e eles mesmos participaram desses primeiros espetáculos. Então a
A gente tem os programas de tudo que a cultura artística fez ao longo desses mais de 110 anos. Então, a gente tem aqueles programas iniciais com Olavo Bilac declamando poesias inéditas que ele tinha acabado de escrever, e na segunda parte, a pianista Antonieta Rudi Miller, grande pianista, conhecida também por ser a esposa do Charles Miller, que foi um dos que trouxe o futebol para o Brasil. E ela fez um dos primeiros espetáculos tocando piano. Isso logo no comecinho acontecia numa sala que ainda existe, que está ligada no complexo do Teatro Municipal, que era a sala do conservatório. E logo em seguida a gente começou a fazer espetáculos mais importantes, alugando o Teatro Municipal, que tem praticamente a mesma idade do Cultura Artística. Ele surge um ano antes, até que a gente conseguisse ter o próprio espaço. Mas isso foi um sonho que demorou muito tempo para se concretizar. Acho que é importante contextualizar também. A gente hoje conhece o Teatro Municipal com vários corpos estáveis, com várias orquestras, corpo de balé, só que naquela época não tinha nada. O Teatro Municipal era um prédio, não tinha nem Secretaria de Cultura. As companhias internacionais de ópera vinham para a América do Sul, paravam lá no Porto Santos, aí ficavam alguns meses em São Paulo, o prefeito dava a chave do teatro para eles, mas eles traziam tudo, traziam orquestra, traziam os artistas, os cantores, os figurinos, e apresentavam alguns programas diferentes, devolviam a chave e iam embora, o teatro ficava fechado. Então, realmente era um prédio que tinha sido construído, e o Cultura Artística era uma das instituições, a principal, que fazia a programação dentro do teatro. São Paulo estava em pleno crescimento nessa época, então rapidamente a gente percebeu essa necessidade de ter um espaço próprio que daria mais flexibilidade para promover os nossos espetáculos. E naquela época a gente comprou o terreno da onde está o teatro hoje. Quando abriram a rua hoje no centro de São Paulo, estava numa região crescente da cidade. A gente achou que a cidade ia crescer para aquele lado ali, logo atrás da Igreja da Consolação, ali no finalzinho da Rua Augusta, hoje no finalzinho da Rua da Consolação. E na época aquilo era uma chácara ali. Aconteceu o primeiro jogo de futebol de São Paulo. Nossa. Ali foi instalado um velódromo, também na época era algo que estava muito na moda, as corridas de bicicleta. E em determinado momento o terreno foi loteado, abriram uma rua no meio, que deram o nome de Flores Bela. A gente comprou um terreno bem grande ali, e nosso primeiro diretor executivo, infelizmente, não teve a oportunidade de ver o projeto concretizado. Ele faleceu, e mesmo sem teatro, a rua foi rebatizada com o nome dele. Ele era o editor-chefe do jornal Estado de São Paulo, que chamava Nestor Pestana. Então, até hoje, a gente está lá na rua Nestor Pestana, que pouca gente sabe também que tem o nome do nosso primeiro diretor. Ele, entre os muitos méritos, né, de ter liderado a fundação ali do Cultura Artística, junto com outros empresários, um deles era o próprio Júlio Mesquita, que era o presidente do jornal, um médico muito importante, que foi o nosso primeiro presidente. O Nestor Pestana era o diretor executivo, o presidente era um médico chamado Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que também hoje batiza uma avenida importante em São Paulo, que é a Dr. Arnaldo, aquela que fica ali junto do Hospital das Clínicas. Acho que poucos também fazem essa associação, que ela tem, que é o médico justamente, que tem ligação ali com o Hospital das Clínicas também. E foi o Nestor Pestana que insistiu, quando ele estava doente, para que a filha do dono do jornal Estado de São Paulo, a dona Esther Mesquita, assumisse o lugar dele e se tornasse a segunda diretora do teatro. Ela foi muito relutante naquela época, porque ter uma mulher como gestora cultural era algo impensável naquele momento, mas acaba aceitando, para nossa sorte, que ela foi provavelmente a grande figura na história do Cultura Artística. E ela assume
no comecinho dos anos 30, uma das primeiras iniciativas dela foi criar a primeira orquestra profissional de São Paulo. Até aquele momento a gente nunca tinha tido uma orquestra profissional em São Paulo. E ela cria uma orquestra que ela dá o nome de Orquestra Sinfônica de São Paulo. E a gente rapidamente se dá conta que não tinha condições de manter, que era muito caro manter uma orquestra. E alguns anos depois, ao redor de 1938, a gente transfere essa orquestra para o Teatro Municipal. E é essa orquestra que está hoje, está aí, a Orquestra Sinfônica Municipal. E foi muito bonito porque mais tarde, em 1950, ela finalmente consegue materializar o sonho, né? Então, eu comentei que a gente comprou o terreno em 1920, o teatro foi inaugurado em 1950, foram 30 anos, e uma das... um dos aspectos que possibilitou a viabilização desse sonho foi que ela vendeu metade do terreno, encomendou um novo projeto para o arquiteto Rino Leve, que já naquela época era um arquiteto bastante importante, e o dinheiro da venda de metade do terreno para a Catedral Presbiteriana, ao lado do teatro, permitiu que a gente finalmente conseguisse construir o prédio. E para a inauguração do teatro, ela convidou nada mais, nada menos que Heitor Villa-Lobos e Camargo Guarnieri, os dois principais compositores brasileiros naquele momento, para comporem obras inéditas para a inauguração do Teatro Cultura Artística, que eles regeram regeram a Orquestra Sinfônica Municipal que ela criou. Chique. Então foi a Orquestra Sinfônica Municipal, regida na primeira parte por Villa-Lobos, na segunda parte por Camargo Guarnieri, com obras inéditas. Villa-Lobos estreou a Baqueira número 8, Camargo Guarnieri a Sinfonia número 2, compostas para aquela ocasião. E é importante dizer também que, na época, realmente a Dona Esther foi muito visionária e convidou alguns dos principais expoentes do modernismo brasileiro. Falei do arquiteto Rino Leve, mas ela também convidou o Di Cavalcanti para criar um painel artístico na frente, na fachada do teatro. Isso é um dos símbolos do Cultura Artística. É o cartão postal da Cultura Artística. Pois é, e é um painel que tem 48 metros de comprimento, 8 metros de altura, 1.200.000 pastilhas de vidrotil, de 50 e tantas cores. E ela convidou também o Estúdio da Arte Palma, que era um estúdio de mobiliário que na época pertencia a Lina Bardi e ao Giancarlo Palanti. Então, de novo, nomes super importantes aí do modernismo brasileiro, que também pouca gente sabe, mas tiveram um estúdio de móvel de 47 a 52, exatamente naquele momento de abertura do teatro. E hoje a gente tem essa oportunidade no Teatro Cultura Artística renovado de ver os espaços restaurados e de ver esse mobiliário restituído nos foyers do teatro. Então esse foi o início da nossa história, esses marcos importantes, né? Fundação do Cultura Artística 1920, por intelectuais, visionários, muitos deles mais tarde ligados também à Semana de 22. Então, se a gente pensar naquele contexto super provinciano, óbvio que uma boa parte das discussões que culminaram na Semana de Arte Moderna de 1922 aconteciam ali dentro do contexto do Cultura Artística. Mais tarde, a inauguração do teatro, em 1950, até que, infelizmente, o teatro foi atingido por um incêndio de grandes proporções, isso em 2008, e 90% do prédio foi destruído. Felizmente, o que sobrou, os 10% que sobrou, eram os elementos mais importantes, a fachada, os foyers históricos, os elementos também que, na época, estavam mais bem preservados, e são os elementos de ligação afetiva do público, né? São os espaços que o público frequentava e tinha aquela memória afetiva. E
Então isso, mas aí já é uma outra É. história, é o renascimento do cultura artística como a gente conhece hoje, né? Inclusive ia ser, né, Eu ia perguntar justamente sobre o incêndio, o impacto, mas antes eu queria saber um pouquinho mais. Você falou da história, do que ele representa para a cultura, mas hoje com essa modernização ele também ele traz uma parte de formação, né? Ele tem uma parte muito importante de formação de jovens, de talentos, que vocês reaproveitaram os espaços ali, que eu lembro até quando a gente viu o projeto lá em 2019, foi a primeira vez que você apresentou na Toledo pra gente, e tinha os espaços ali. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, a missão da formação dos novos. Isso é um componente muito importante para a gente. Cultura artística teve várias iniciativas educativas ao longo da sua história, mas acho que o que marcou mesmo a nossa história foram os espetáculos de referência. Então, cultura artística, desde o início, criou pontes entre a produção cultural internacional e a produção brasileira. Foi palco de grandes nomes, não só da música, mas também do teatro, a partir de 1950. O próprio irmão da Dona Esther, o Alfredo Mesquita, é um nome muito importante para o teatro brasileiro e usou o Teatro Cultura Artística para as produções dele. Os dois eram muito corretos, então ele alugava o teatro da irmã, a irmã... pessoa física, traduzia as peças de teatro para ele, ela falava várias línguas, era uma pessoa super culta, e aí ele pagava aluguel lá e usava principalmente o pequeno auditório para as produções teatrais dele, e a gente viu aí todos os grandes nomes do teatro, Paulo Tran, Fagundes, Nanini, Neila Torraca, Mistério de Irma Vap, que ficou mais de 10 anos em cartaz lá no teatro, entrou para o Guinness. Então, isso para a gente é o lado mais conhecido do cultura artística. Mas me lembro que quando eu aceitei o convite do Cláudio Sonder, um dos aspectos importantes, como eu mencionei, era pensar o que era o papel daquela instituição centenária no mundo contemporâneo, mais de 110 anos depois da sua fundação. E depois de fazer um mapeamento das instituições musicais de São Paulo, entender até o que instituições educativas parceiras faziam, para nós ficou muito claro que a sociedade espera mais do cultura artística do que simplesmente a promoção de espetáculos. Então foi a partir daquele momento, em 2011, que a gente rapidamente começou a fortalecer a plataforma educativa do teatro e, obviamente, isso foi incorporado no novo prédio. Então, para nós, o novo prédio ele foi pensado com 3 ângulos. Ele foi pensado com as salas de espetáculo de referência, foi pensado como um lugar de formação. Então, a gente tem 11 salas de aula e a gente tem projetos educativos que impactam hoje quase 15 mil pessoas por ano. Isso inclui desde a distribuição de ingressos gratuitos para todos os espetáculos que nós promovemos. Isso inclui atividades diversas que nós convidamos todos os artistas que passam por lá a ministrarem. Isso, estou falando de masterclasses, de ensaios abertos, conversas, e inclui também um programa de bolsas de estudo para jovens músicos de talento. Então, nós damos bolsas para 12 jovens no Brasil e 5 jovens no exterior para darem um próximo passo na carreira, porque nós percebemos que existem vários projetos super importantes na América Latina de inserção social através da música, mas existe uma carência muito grande de investimento naqueles jovens super talentosos, né? O que acontece com um jovem que teve toda uma trajetória, iniciou num projeto social e que está pronto para iniciar a carreira profissional? Então, esse início de profissionalização é muito difícil. Então, a gente investe exatamente nesses jovens, dando a oportunidade deles complementarem os estudos de instrumento, auxilia na manutenção dos instrumentos. A gente convida esses jovens a traçarem um plano de desenvolvimento, onde eles determinam qual é o próximo passo que eles
querem dar na carreira deles, quais são as lacunas para ele chegar lá e de que forma a gente pode, ao longo dos 2 ou 3 anos que ele permanecer no programa, endereçar isso, ajudar ele a chegar lá. A gente manda esses jovens participarem de concursos, de provas internacionais e depois a gente tem essa oportunidade de oferecer bolsas também para 5 jovens irem de fato para o exterior, complementarem sua formação nas principais escolas de música do mundo. Então esse é o segundo aspecto do teatro. Eu disse as salas de referência, os projetos de formação, e o terceiro é de que forma aquele prédio ali no centro de São Paulo pode ter um impacto mais potente para o entorno. Então, de que forma a gente pode ter um impacto para toda a comunidade, todos os atores que estão ali no entorno do teatro. Então, a gente faz, até com auxílio do INSPER, um mapeamento de todos esses atores. A gente, apesar de estar no centro da cidade, está numa região que é muito residencial ainda. Basta lembrar que a poucos metros do Cultura Artística está o Copan, que é uma cidade, né? Então a gente tem essa oportunidade de ter uma população residente. Tem várias instituições culturais que estão ali no entorno também, e que a gente sempre procura agregar e criar projetos em conjunto. O próprio comércio, a Cultura Artística, ele proporciona mais de 2.000 noites de hotel para os hotéis ali da região. Todo o público que passa pelo teatro, a gente está falando hoje em 80 mil pessoas, e a nossa expectativa é que esse público chegue a 150 mil pessoas no ano que vem. Então isso, óbvio, que traz um impacto grande para todo o comércio que está ali no entorno. E isso a gente faz sempre da forma mais qualificada possível, para que esse impacto realmente seja o mais potente possível para essa região da cidade também, que é uma região tão importante. A gente tem uma parceria com uma livraria que a gente trouxe para o teatro e que faz atividades gratuitas, faz palestras, a Cultura Artística também ministra cursos, enfim. Então, tudo isso para a gente é muito importante dentro desses 3 eixos de desenvolvimento. É interessante até isso, porque a gente não faz ideia, né? Não tem, é fora do nosso radar, né? Não passa pela cabeça que tem toda essa preocupação, principalmente essa parte que você falou do entorno. A educação a gente já tinha ciência, mas do entorno não sabe o que acontece. Eu queria só pegar esse gancho, você falou isso ao pós, né? O pós o incêndio, tudo, porque ficou 16 anos, né? Fechado. Eu queria só um bastidor simples, o desafio que vocês tiveram para poder refazer todo o teatro em si, né? Porque tinha toda uma história, todo um espaço ali. Quais foram os desafios ali? Porque teve algumas coisas que vocês tiveram, que eu li, que vocês tiveram que reestruturar tudo certinho para deixar... No final ficou 10%. Né? Então, você falou, pois é. Então isso foi um desafio gigante. Me lembro que quando eu entrei no Cultura Artística, a primeira questão era repensar toda a governança. A gente não tinha um balanço auditado, enfim, e na época o conselho era muito consciente que não dá para ir pedir dinheiro para um banqueiro sem ter um balanço auditado, sem ter uma governança adequada. E então isso acho que foi meu primeiro papel. Isso tinha a ver com a minha trajetória profissional. Eu, antes do Cultura Artística, eu trabalhei durante 17 anos no mercado financeiro, no Banco Société Générale, fazendo financiamentos de infraestrutura, de plataformas de petróleo, de cabos submarinos para Embratel, de rede de telefonia móvel, de usinas hidrelétricas. E eu posso afirmar que nada é tão difícil quanto um teatro. Porque eu acho que o grande desafio é que a
a gente está falando de um equipamento que não tem um propósito econômico. É isso, acho que era isso que eu estava pensando, esse é o ponto. Então, isso, quando existe o propósito econômico, todos os meios, eles são disponibilizados, né? Você tem muitos interesses que convergem para que aquilo aconteça. Então, o desafio para uma instituição absolutamente privada, né? Porque hoje também as pessoas ficam muito intrigadas, eu percebo na história do cultura artística, nossa, mas como assim? Como é que surgiu? Mas é privado? É muito simples, assim, a comparação que eu faço é que na época era muito parecido com a origem dos clubes de esporte que a gente conhece hoje, do Clube Pinheiros, e o que era aquilo? Era um momento que o governo não tinha uma atuação em serviços para a população como ele tem hoje. E a sociedade civil se unia para que aquilo acontecesse, né? Então, tanto para ter um espaço, um clube de esportes, para praticar esportes, quanto para ter um espaço para promover cultura. O que acontece é que, acho que principalmente depois da Segunda Guerra, e não foi um movimento só no Brasil, um movimento no mundo inteiro, os governos passaram a ter uma atuação cultural muito importante. E hoje a gente esquece que antes era a sociedade civil que se unia para que aquilo pudesse acontecer. Então, acho que as pessoas elas não se surpreendem que os clubes de esporte existam, mas se surpreendem que uma instituição cultural privada exista, né? Então, eu acho que, voltando à pergunta, o primeiro desafio foi pensar o que seria esse novo prédio. O reflexo natural, e era isso que estava sendo pensado antes da minha chegada, é fazer como era. O que a gente vai fazer? Bom, pegou o fogo de teatro, refaz. O arquiteto era um arquiteto incrível, enfim, todo mundo tinha uma ligação afetiva com aquilo. E acho que nesse momento foi fundamental uma equipe de consultores internacionais que eu consegui trazer para o projeto. São consultores ingleses e americanos, especializados em consultoria estratégica de salas de espetáculo. Então, eles já fizeram mais de 2.000 salas de espetáculo no mundo inteiro, com vários propósitos, para música, para teatro, para ópera, enfim. E eles ajudaram a gente nessa reflexão, porque eles têm a experiência, né? Como eles mesmos dizem, eles fizeram 2.000, mas normalmente os clientes dele nunca fizeram nenhuma, porque você faz uma na vida. Então, você não tem muito experiência de como funciona, o que priorizar, como pensar no planejamento de um equipamento desse tipo. E nessa época a gente mandou para eles o projeto que a gente estava começando já a desenvolver e mandou o projeto original também do Rhino Leve para que eles conhecessem. Foi muito interessante ver a reação deles sobre o projeto, e eles que não sabiam quem era Rhino Leve, que não sabiam quem era o de Cavalcante. E logo de cara eles colocaram que não existe sala de espetáculo boa para tudo. E quanto mais usos uma sala de espetáculo tem, pior ela é para todos eles. Num contexto como São Paulo, em qualquer grande metrópole, faz todo sentido a especialização. E davam como exemplo Nova York. Nova York tem um centro cultural incrível, que é o Lincoln Center, que tem mais de 30 salas, uma para cada uso diferente. Então, uma para concerto de música clássica, uma para formações menores de música clássica, outra para jazz, para teatro, para cinema, para ópera, para balé, enfim. E então, eles colocaram essa questão, faria todo sentido a especialização. Outro aspecto importante para nós também foi que refazer um teatro de 1950 como ele era hoje seria a mesma coisa que fazer um hospital de 1950 nos dias de hoje. Exatamente. Faz sentido, mas não faz o menor sentido sobre nenhum aspecto, porque do ponto de vista técnico as coisas avançaram, as coisas mudaram muito. Então, para citar assim, alguns exemplos básicos, não tinha nenhuma porta acessível no teatro. Então, todas as portas eram escada para cima, para baixo e tal, porque isso não era uma questão
em 1950. Exatamente. E eu me lembro disso, eu me lembro que às vezes a gente estava descendo, aí tinha que parar todo mundo, porque tinha uma daquelas cadeiras de roda que enganchavam no corrimão, e aí a pessoa vinha descendo lá sim. de cima e tal. Então era complexo, isso era uma questão, e questões acústicas, uma série de outras questões também que evoluíram muito desde os anos 50. Ou seja, acho que até me lembro até hoje o estudo do consultor inglês, ele era super educado, né, como todo inglês assim, e eu abri achando que ele ia falar, refaz o Teatro do Rino Leve exatamente como era, porque era incrível e tal. E a primeira frase do estudo era os anos 50 não foram a melhor época para a construção de salas de espetáculo, mas o painel que vocês têm na fachada é incrível. Eu falei, acho que não vai ser bem o que eu estava esperando. E é bonito, porque aí ele faz vários comentários sobre o próprio Rino Leve, falando que só uma primeira vista do projeto já se percebe que é um expoente importante do movimento moderno internacional, que era alguém que estava absolutamente familiarizado com todas as discussões que estavam acontecendo na época, mas aí pontua um a um os problemas que eram comuns a todos os teatros que foram construídos naquela época. E aí foi essa abertura de repensar o espaço e de fazer escolhas. Então, o teatro hoje ele tem sido muito elogiado pela acústica de excelente qualidade. E de novo, é uma acústica pensada para aquele propósito. Ele não é um teatro que foi pensado para grandes orquestras. A gente já tem uma sala em São Paulo de excelência para grandes orquestras. Ele é um teatro que abriga orquestras médias de até 60 músicos, mais ou menos, e ele tem essa qualidade acústica também, porque uma sala menor, ela reverbera menos, ela tem menos eco. Então, ela se presta muito bem para um grupo pequeno de cordas, 4 músicos de cordas tocando juntos. Para a música popular brasileira, ela se presta muito bem para jazz. Falando nisso, até ontem tive uma experiência muito comovente, porque a gente fez no grande auditório, na sala de 773 lugares, um recital da nossa série de violão. E era uma jovem violonista russa que tem 26 anos, muito jovem, ganhou um concurso super importante nos Estados Unidos, e a gente estava com a sala cheia. Ela entrou, já tinha ensaiado, ficou surpresa de não precisar amplificar, porque normalmente recital de violão em qualquer sala amplifica, sim, mas lá a acústica natural. É tão boa que dá para fazer acústico sem amplificar. E isso muda tudo, isso muda a música que é produzida naquele momento. Isso torna esse momento muito especial. E acabou o concerto, as pessoas aplaudindo de pé, super entusiasmadas. Ela voltou pro palco, né, 2 vezes, aí deu um bis, aí ela sentou e olhou para o público falar, você vê que ela estava quase chorando ali, e falou, esse foi um dos concertos mais bonitos da minha vida. E tá aqui nesse público com essa acústica incrível, para mim foi muito emocionante. E para nós é super gratificante, porque a gente tem essa consciência que uma sala de espetáculo é uma caixa, né? O importante não é a caixa, o importante é o que acontece lá dentro. Exatamente. Então a gente faz a caixa com a melhor qualidade possível para que o que aconteça lá dentro seja muito especial. Mas a gente tem um pouco essa visão, não é o fim, né? Aquilo é um meio, né? Então isso eu acho que foi um mérito do projeto, e falo, nossa, que sorte, a acústica ficou boa e tal. Honestamente, nos dias de hoje, existe tecnologia para isso. Talvez há 100 anos atrás fosse sorte. Mas hoje a gente sabe o que é uma boa acústica para aquele propósito. Então, acho que o principal é fazer as boas perguntas e, a partir daí, tomar decisões, fazer escolhas. E acho que esse foi o principal mérito. A gente tinha... O que sobrou? Sobraram, como eu disse, a fachada, o foyer do térreo, o foyer do primeiro andar. Essas áreas que sobraram, a gente restaurou nos mínimos detalhes. E aí é um pouco como
herdar um relógio antigo do teu avô, que você já achava super bacana, aí você manda restaurar, e aí quando volta do relojoeiro, você até olha de e fala, nossa, mas será que era esse mesmo, né? E que ele vem todo brilhando, assim, impecável, sem nenhum risquinho no vidro e tal. Então a nossa sensação foi um pouco essa, o teatro já tinha 70 anos, ele tinha sofrido muito, tinha sofrido alterações, até me lembro do piso da entrada, que era de borracha preta, de bolinha, aquela que a gente vê no metrô, e de repente a gente descobre por baixo daquilo um piso azul bique incrível, né? A gente descobre todas as cores, aquele painel restaurado com uma iluminação bonita. Então é realmente um prédio muito impressionante. Eu penso às vezes até o que deve ter sido isso na época, né? Porque se a gente que nasceu conhecendo já acha impressionante, imagina as pessoas que viram aquilo de repente surgindo no meio da cidade, Exatamente. né? Em 1950. E a gente tinha consciência dessa importância, o que aumenta a responsabilidade. Então a gente falava, poxa vida, né? Qualquer coisa que eu for construir atrás desse prédio vai ficar acanhada, né? Porque o prédio é tão impressionante. Aí uma das ideias foi justamente convidar uma artista plástica novamente, que criasse intervenções que dialogassem com o painel do Di Cavalcanti. No contexto atual, isso foi uma questão que a gente pensou também de uma forma intencional. A gente pensou, não, tem que ser uma artista mulher brasileira que dialogue com o Di Cavalcanti. E a gente teve a sorte de encontrar a Sandra Cinto, que é uma artista muito importante hoje no Brasil, na cena contemporânea, e que se apaixonou pelo projeto. Ela se apaixonou muito pelo que ele representa para a cidade, para o entorno, para os jovens músicos que estudam lá, para as pessoas que frequentam o espetáculo e que se inspiram pelos espetáculos, e ela doou o trabalho dela também. Ela doou 2 intervenções importantes, a principal na grande sala de espetáculos, ela criou um relevo acústico, Aquilo que é muito incrível, e no pequeno auditório, não, no átrio ali aberto para a Praça Roosevelt, todo de vidro, ela criou 2 tapeçarias, e são tapeçarias gigantes, de 8,5 metros de altura por 4,5 metros de largura, que, nas palavras dela, convidam quem passa por ali a entrar e conhecer o prédio. Então é como se fosse um cartão de visitas. Exatamente. Que é um conceito muito bonito. O relevo, para nós, também foi uma surpresa. Eu me lembro quando eu fiz o convite para a Sandra, a gente conversou, a ideia era que ela fizesse um desenho na parede, como existem em várias salas no mundo todo. E o trabalho dela tem essa escala grandiosa. A gente pensou, poxa, acho que faz sentido, vai ser muito pertinente ter do lado de fora o Di Cavalcanti, do lado de dentro a Sandra Cinto. Ela é uma pessoa super generosa, super detalhista, e ela quis conhecer a história do teatro, quis conversar com o arquiteto, com os engenheiros acústicos, e é uma pessoa que cresceu em Santo André, então ela tinha a referência do centro cívico que o Rino Levi criou em Santo André, e para ela poder pensar em algo como o Rino Levi e dar isso para a comunidade tinha todo um significado também. Eu me lembro desse dia que ela veio conversar comigo, e com aquele jeitinho todo meigo dela, ela falou, eu estava pensando, se em vez de um desenho, a minha obra fosse um relevo acústico. Aí eu olhei para a cara dela e falei, nossa, Sandra, eu acho que isso vai ser muito complicado. Eu acho que, bom, em primeiro lugar eu ia ter que conversar com os acústicos, ver o que eles pensam. Aí ela falou, não se preocupa, eu já falei com eles. Eles gostaram da ideia. Eu falei, pronto. Eu me lembrei dos 2 malucos. Eu falei, com certeza eles gostaram, porque é algo que eles nunca fizeram na vida, né? Vai ser um desafio completamente novo. E a gente abraçou essa ideia. Ela chamou o projeto de Projeto Sonho. Ela disse que é o projeto da vida dela.
E foram 10 anos de trabalho. Foi extremamente complexo. Os acústicos passaram todos os parâmetros para ela, como é que tinha que ser o encaixe na parede, a distância entre as linhas, onde é que elas tinham que estar concentradas. Ela estudou acústica, e aí ela fazia versões em 2 dimensões no papel, mandava para eles colocavam isso no modelo acústico, pediam ajustes, e depois de mais de 10 idas e vindas, transformaram aquilo em 3 dimensões, então os acústicos que transformaram aquelas linhas num relevo que sai da parede. Aí, óbvio que quando ela viu a imagem disso digitalizada, ela falou, não, quero mudar, então. Meu Deus. Aí mudava de novo. E depois a execução disso foi muito complexa, porque para ter um efeito acústico, aquilo tem que ser pesado. E então são mais de 450 peças de gesso, cada uma com mais de 1 metro. Isso foi plotado na parede, instalado na parede. Então foi muito, muito complexo. Mas a gente ficou feliz porque é uma coisa única, uma coisa que você não vê diferente. em nenhum lugar. E acho que... Por que as pessoas me perguntam isso? Mas por que ninguém teve essa ideia antes? Eu falo, olha, em primeiro lugar, você tem que achar uma artista dessas que doe o trabalho dela, porque é impagável você ter uma artista trabalhando num projeto desses ao longo de 10 anos, Exatamente. né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, e trabalhando com acústico, enfim, isso é um desafio muito grande. E eu acho que o que completa essa concepção é que, além da Sandra Cinto, óbvio, a gente teve a contribuição desses consultores, teve acústicos super importantes, os mesmos acústicos que trabalharam na Sala São Paulo, na Sala Minas Gerais, e que pensaram tudo do ponto de vista tecnológico mais moderno possível, com aquele propósito de ser uma sala para escuta atenta, com proximidade do público com o palco, então com esse propósito super específico. A gente deu carta branca para os acústicos pensarem no volume da sala que eles achassem adequado. As pessoas vêm me perguntar às vezes, não, mas a parede não era mais para cá? Eu falei, não sobrou nada. A gente demoliu as fundações, assim. A única coisa que está no lugar onde sempre teve é a porta de entrada da sala. A gente pediu para eles, falou assim, a porta está aqui. Daqui para trás, aonde está o teto, onde estão as paredes, vocês determinam. Então, eles determinaram isso, eles trabalharam dentro da sala, os técnicos de restauro trabalharam nas áreas antigas, recuperando cada detalhe, mobiliário, tudo mais, e os arquitetos trabalhando nas áreas de apoio, nos camarins, nas áreas de público complementares, e óbvio que também os arquitetos são os maestros, né, que coordenaram tudo isso. E a gente, no restauro, descobriu as cores todas do prédio. Na época do incêndio, estava tudo pintado de branco e preto, e a gente descobriu, de repente, que o prédio tinha as cores do painel. O painel do de Cavalcanti, que retrata as musas gregas das artes num contexto brasileiro. São 50 cores, mas quando a gente olha com cuidado, tem 3 cores que predominam e que o Rino Leve usou na arquitetura, que são o azul do salão de entrada, o verde do salão do primeiro andar e o amarelo da sala. Então eu acho muito bonito. Quando eu me dei conta disso, eu falei, nossa, que emocionante até, porque isso está inserido naquele contexto do pós-guerra, de utopia, de construção de um país, naquela confiança toda, aquele momento muito feliz da história do Brasil, não só para a arquitetura, mas para a música, Brasil Bossa Nova, e, enfim, tudo aquilo que a gente conhece. E o teatro refletia isso, né? Era um teatro azul, verde e amarelo, e a Sandra propôs que a gente retomasse no grande auditório a cor original, que tinha se perdido, nenhum de nós conheceu, acho que desde os anos 70, aquilo foi pintado mais de 12 de vezes, a última cor era um tijolo bem fechado, assim, e de repente a gente tem aquela sala amarela com a cor original, ou seja, quem passa pelos espaços, entra no térreo, primeiro andar, a sala tem a mesma experiência de cores de quem estava lá na inauguração, o espaço é outro. Mas eu acho que com isso, o olhar menos atento nem percebe que saiu de uma parte antiga e está entrando numa parte nova. Ou seja,
finalmente a gente conseguiu o objetivo, que era criar algo que dialogasse, né, e que não fosse acanhado em relação ao prédio original. Mas eu falei tudo isso e não respondi a tua pergunta dos desafios. Acho que para uma sociedade privada, além do desafio de reflexão, e nesse momento até é bom não ter dinheiro, porque quando você tem dinheiro, você começa a fazer alguma bobagem. Sai fazendo, né? Então, o fato de não ter dinheiro, acho que ajudou. Mas dinheiro foi o principal desafio. Então, a gente conseguir mobilizar recursos para fazer algo dessa qualidade, né? E como eu comentei, o prédio novo foi pensado com tudo de mais moderno, até do ponto de vista de meio ambiente. Não só a acústica é excelente, mas o prédio recebeu certificação verde, ele tem certificação LEED Gold. Todo o teto é coberto com painéis solares, a gente tem sistema de reuso de água, toda a madeira empregada é madeira certificada, então isso também faz parte dos nossos valores, e a gente conseguiu aliar o charme do antigo, das áreas preservadas, com essa tecnologia de uma sala absolutamente atualizada, com acessibilidade no prédio inteiro, e acho que isso realmente é um resultado muito especial. O fato de ser resultado também da mobilização de mais de 800 doadores, que ao longo da história dos 16 anos se mobilizaram para restituir esse patrimônio para a cidade, também é muito emocionante. Então, é o resultado da sociedade civil se unindo e promovendo algo muito especial. E aqui, nosso muito obrigado a Toledo, que ajudou muito, né? Foi nosso parceiro o tempo todo. Quer um pouco de água, Fred? Eu quero. Eu ia comentar que, assim, valeu você responder no final, mas valeu muito mais a explicação e entender toda a história, porque, assim, eu fui na apresentação que teve da Inovare, e agora você falando sobre os detalhes, veio na cabeça tudo, o passo da entrada, como é que, assim, a gente não tem, acha muito bonito a arquitetura, mas não tem noção do carinho, do detalhe, por que aquela peça foi encaixada ali e tem uma função, tem um porquê, é sensacional, valeu muito a explicação e conhecer um pouquinho dessa história. Pra gente é muito especial a sensação de dever cumprido em relação a todos os apoiadores. Então, como eu disse, a Toledo foi um dos grandes apoiadores que a gente teve durante o processo todo aí da reconstrução. E foi muito emocionante ver na reabertura as pessoas voltando para aquele espaço. Então, eu me lembro que tem várias histórias super bonitas, mas uma que me ocorre agora, a gente convidou a Livraria Megafauna. A Livraria Megafauna é a segunda unidade dela, e nas duas unidades ela teve a preocupação de trabalhar só com madeira de reuso. E aí procuraram um lugar para comprar madeira, acharam uma loja que estava fechando, acertaram um preço para comprar madeira, era uma loja de sapatos, e na hora de fazer a transferência, eles comentaram com a dona da loja que a madeira ia para uma livraria no Teatro Cultura Artística. E aí ela parou e falou, não, pro Teatro Cultura Artística eu não posso vender essa madeira, eu vou doar a madeira para vocês. E eu não sabia, mas essa senhora faz parte do público que frequenta o teatro. A gente tem um público muito fiel, assíduo de assinantes, como eu era, né? Eu comentei com vocês antes de mudar de lado do palco. E ela se chama Kati Borger. E o pai dela era dona de uma loja de sapatos muito conhecida na Rua Augusta, que chama Casa Todd. Uma loja que sempre nos livros de comércio tradicional de São Paulo aparecia, às vezes na capa e tal. E ela eu conhecia de vista dos concertos, porque era uma daquelas pessoas que no final dos concertos vem me procurar. Eu vou em todos os concertos que eu posso, e procuro sentar no mesmo lugar, as pessoas conseguem me localizar.
E aí vem comentar sobre as peças, que gostaram, não gostaram, qual foi o bis e tal. E faz parte desse convívio, né, que a gente tem. E a Kátia era uma dessas pessoas que sempre vinha falar comigo. E quando eu soube disso, eu a convidei para fazer uma visita no teatro, 2 semanas antes da abertura. Eu me lembro que ela chegou já no saguão de entrada, ela entrou, botou a mão no rosto assim, e ficou com o olho vermelho também. Olha só, E sensacional. aí ela falou, nossa, a gente chegou da Hungria na década de 50 e naquela época a gente não tinha condições de vir no Cultura Artística. Mas tão logo a gente pôde, a gente veio. Isso aqui faz parte da minha Olha vida só. há 70 anos. E essas histórias são muito emocionantes, né? A gente teve essa situação no dia da inauguração. A gente abriu a porta, eu abri a porta lá no dia que a gente fez a inauguração do prédio. E eu me lembro que teve um grupo de senhoras que ficou lá do lado de fora esperando, porque elas falaram, não, a gente está muito emocionado, a gente não consegue entrar ainda. Sensacional, né? E isso foi a inauguração oficial, porque a pré-inauguração, o primeiro espetáculo que aconteceu no Teatro Novo, a gente fez 2 semanas antes, em agosto de 2024, para os operários que trabalharam na obra. Olha Então a só. gente convidou todos aqueles que tinham trabalhado na obra, Interessante. a gente mapeou, deu trabalho, porque Imagina. muitas vezes as pessoas trocam de empresa nas construtoras, né? Tem um projeto, se mobilizam naquele projeto, depois trocam de projeto. A gente foi atrás de todo mundo que a gente conseguiu e a gente fez um concerto de pré-abertura do teatro, convidando todos eles com famílias e a gente fez o mesmo repertório de 1950, com as mesmas obras do Camargo Guarnieri e do Villa-Lobos, com a Orquestra Sinfônica Municipal. Então foi super emocionante vendo aquelas obras que foram compostas para aquele espaço, sendo tocadas de novo Novamente. naquele espaço. Para a gente foi super emocionante. Toda a reconstrução, tudo sempre com muito carinho e é sempre um detalhe, né? Isso de trazer a primeira trazer a orquestra, a música, pô, é muito legal, assim, a gente fez parte disso, de todo esse projeto e saber nos detalhes de como foi e saber que vocês assim, se importaram desde o início de fazer tudo muito bem desenvolvido, bem projetado. Teve, você comentou sobre o projeto arquitetônico quando sua expectativa de receber aquele projeto da mesma forma como foi, de ter a sensibilidade de levar para alguém de fora, né, trazer isso e essa pessoa tipo falar assim, ó, não é esse projeto, a gente tem que fazer algo novo e aceitar e fazer, é sensacional. O que eu ia perguntar, assim, você comentou que foi um período bem difícil, foram anos, né, para a gente chegar até, foi em 2019, 20... Faz 1 ano e 2 meses, né? Isso, inaugurou em agosto de 2024. 1 ano e 3 meses, que foi a reinauguração. Foram 16 anos de projetos, de luta. Como é que foi essa parte de captação do projeto? Como é que funcionou isso para chegar? É muito difícil. É um esforço, para nós foi um esforço muito grande. Eu tinha a impressão, às vezes, que era um pouco um Dom Quixote, assim, a gente ia falar com as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, esse cara é louco, né? e porque era um desafio gigante, assim, eram valores muito importantes, mas teve aquele grupo de pessoas que acreditaram no projeto desde o início. Então, acho que isso para nós foi muito importante. É importante dizer também que no dia seguinte, o teatro pegou fogo num sábado e eu já encontrei um músico da orquestra de Liège que ia se apresentar no teatro na segunda-feira. E eles chegaram em São Paulo no domingo cedo. E na hora que eles estavam pousando, ele
cutucou a pessoa que estava sentada do lado dele e falou: nossa, olha, tem um incêndio gigante ali. Era o teatro que eles iam tocar no dia seguinte. Eles estavam vindo do Rio. E no Rio, os instrumentos vieram de caminhão. E chegaram na véspera, só que chegaram atrasados. Aí o diretor, na época, falou: não precisa descarregar de madrugada, deixa tudo no caminhão, a gente descarrega amanhã cedo. Olha só. Porque senão os instrumentos Tinha todos tudo tinham lá. sido queimados, Meu todos Deus. no palco do teatro. E aí, de madrugada, os diretores que ainda estão lá no Cultura Artística se lembram desse momento dramático que ligaram para eles. Falaram: nossa, o teatro está pegando fogo. E foi uma fatalidade, foi depois do ensaio de uma peça, não se sabe a causa exata, foi dado como causa acidental, tem várias teorias. Não foi questão elétrica, porque foi na cortina, num lugar longe lá de qualquer fiação elétrica. Mas o que a gente fez naquele momento? Eu me lembro que eu era assinante. Eu recebi um e-mail do Cultura Artística. Eu vi logo cedo nas notícias, assim. Outro dia achei uma pasta em casa que eu guardei de recortes na época, que saíram no jornal sobre o incêndio. Eu fiquei preocupado. Eu falei: meu Deus do céu, o Teatro Cultura Artística pegou fogo. E eu recebi o e-mail falando, eu ia naquele concerto, eu recebi um e-mail dizendo: olha, pedimos desculpas, infelizmente o concerto não poderá acontecer no teatro, aconteceu o incêndio, e os concertos acontecerão na segunda-feira na Sala São Paulo e na terça-feira no Teatro Municipal. Ambos ligaram para nós já no domingo cedo, se prontificando para qualquer coisa que a gente precisasse, eles estavam à disposição. E a gente fez os concertos segunda e terça-feira. Então, desde o dia seguinte do incêndio, o show continuou acontecendo. A orquestra estava lá, estava em São Paulo. Os instrumentos não tinham queimado. E eles tocaram no Teatro Municipal, tocaram na Sala São Paulo. Teve assinantes que ofereceram espaço para a gente guardar os arquivos históricos. Estavam na parte que não pegou fogo, foram todos preservados. O que sobrou, a gente conseguiu resgatar tudo. E a partir daí, a gente continuou fazendo os concertos, principalmente na Sala São Paulo, ao longo dos 16 anos que a gente estava sem sala. Eu me lembro, acho que a primeira apresentação que a gente acompanhou na Toledo foi na Sala São Paulo. Eu ia perguntar justamente isso, como é que nasceu essa parceria da Cultura Artística com a Toledo? Porque assim, eu me recordo, 2012, foi quando eu entrei na empresa, de fazer um layout da orquestra, que era, acho que a gente sempre disponibilizou os ingressos para os colaboradores. Então, eu lembro disso, de desenvolver a comunicação visual convidando os colaboradores, isso em 2012. Você comentou que entrou em 2011. Como é que foi essa conexão com a Toledo? Você se recorda? Eu me recordo. Sim. Em 2012, um ano depois que eu estava no Cultura Artística fez 100 anos. E a gente fez alguns espetáculos para os 100 anos do Cultura Artística. Um dos espetáculos foi um espetáculo no Teatro Municipal. E eu conhecia o Paulo Regler e a esposa dele, a Debbie, e eu convidei eles para o concerto. Eu me lembro, no final do concerto, a Debbie virou para o Paulo, a gente fez um discurso, explicou o momento que o teatro estava vivendo, o desafio de reconstrução do teatro. E ela falou: Paulo, Toledo apoia a Cultura Artística? Foi ali, então, nesse momento que nasceu. Aí ele falou não. Ela falou: nossa, mas é um projeto tão bacana. Olha só. E aí o Paulo, que vocês conhecem, falou para mim: olha, eu boto vocês em contato lá com a turma. Se o projeto for bom, se eles gostarem,
aí a gente Foi faz. ali que nasceu. E eu acho que esse foi sempre o desafio, porque tem tanta coisa acontecendo em São Paulo, tem tantos projetos bacanas, Exatamente. mas esse projeto é especial. Então eu costumo dizer que o mais difícil é levar a pessoa lá. Porque na hora que ela chega, que ela entende o que aí é uma questão de saber quanto que ela vai doar. Porque Mais alguma fácil. coisa Sim. ela acaba contribuindo, que assim, é um projeto que tem uma história muito bonita, que tem um propósito muito bonito. E acho que foi isso. Naquele momento, o Paulo abriu as portas para a gente conversar com as equipes da Toledo. A gente até ajudou nas questões de lei de incentivo, como é que funciona, né? Que tem toda uma complicação, como é que isso é feito. E foi muito interessante também, porque eu não tinha muita ideia de qual ângulo que faria sentido, principalmente pela distância. E logo de cara propuseram para a gente, falou, não, vamos levar os funcionários. A gente vai escolher um espetáculo por ano e a gente vai levar os funcionários para conhecerem lá a Sala São Paulo, onde a gente estava fazendo os concertos. E foi muito bonito, porque logo depois desse primeiro concerto, o Paulo me encaminhou um e-mail com depoimento de uma das pessoas que tinha estado no concerto e da emoção que foi assistir uma orquestra, um espetáculo ao vivo. E eu costumo citar isso para novos parceiros que perguntam, mas os ingressos, como é que faz? Eu falo, olha, um bom exemplo é o caso da Toledo, que destina esses ingressos internamente, e são os depoimentos mais bonitos que a gente tem das pessoas que têm a oportunidade de ir lá e viver esse momento Inclusive, especial. tem pessoas que tiveram o primeiro contato com orquestra sinfônica, ou até parte cultural, assim, através dessa parceria. A primeira vez da Sala São Paulo que eu fui, foi pela Toledo, Aí. que eu nunca não conhecia. Eu ouvia falar, mas não tinha possibilidade de ir. E a primeira vez que eu vi uma orquestra foi lá na Sala São Paulo também, pelo Que projeto. bacana. Assim, eu fiz o primeiro layout, então, dos colaboradores, foi em 2012, eu não sabia se antes a gente tinha feito algo. Foi ali que começou. E ali essa semente também dos projetos incentivados, porque até então a gente não aproveitava os recursos, não sabia. Porque tem muita empresa que não faz a menor ideia de como é que funciona o projeto incentivado, como é que pode aproveitar os recursos. E foi a partir dali, dessa semente, que a gente começou a fazer os aportes para cultura artística, a entender como é que funcionavam as divisões. E hoje, assim, a gente está muito mais bem estruturado, já sabe as porcentagens, já fica ligado com o financeiro, quanto que vai sair, já vai atrás dos projetos que a gente vê que tem um match com o DNA da companhia. E assim, foi tudo ali, né? Da Deb, falando com o Paulo, perguntando, você apoia? Então, a Deb é a nossa madrinha da parceria. Fez toda essa conexão. Sensacional. Uma coisa que até por curiosidade, até conhecimento, o Tony comentou que foi aí que vocês ajudaram a gente na questão dos projetos de lei incentivo. E até citando o exemplo da Toledo em si, eu queria que você explicasse, pode ser até por cima, os tipos de impostos, de projetos de incentivo, de leis de incentivos que a gente consegue ajudar os projetos. Por exemplo, a gente ajudou do próprio IR, do ICMS, da lei do esporte, lei da cultura, enfim. Até para empresas até menores que a Toledo. Que às vezes não faz a menor ideia de como é que... Nem sabe que pode. Isso. Claro. Eu acho que isso é uma iniciativa muito importante que existe no Brasil. São essas iniciativas de isenção fiscal a nível federal, estadual, municipal. Então, cada um usa o imposto pertinente, né? Então, lei federal, ela está ligada ao imposto de renda e funciona muito simples, é parecido com o imposto de renda de pessoa física quando a gente lança a dedução médica. Ou seja, no momento que você faz a doação, você recebe um recibo de mecenato, esse recibo vai também em cópia para o Ministério da Cultura, e na hora de declarar o imposto de renda, você abate aquele valor que você está doando. Ou seja, você destina o teu imposto
o teatro. O PROAC é semelhante, só que em relação ao ICMS, e a nível municipal tem o PROMAC, que se refere a IPTU e ISS. E o mais importante acaba sendo a Lei Rouanet, pelos volumes que ela movimenta, mas todos eles são super importantes. Eu estou falando daqueles que se aplicam ao cultura artística, uma instituição cultural, mas tem lei do esporte, tem outras leis também que podem ser usadas. E eu acho que é fundamental que as empresas se informem e que utilizem esse potencial, porque é muito importante para a manutenção da cultura, do esporte no Brasil, né? Exatamente. E é importante porque a gente consegue dar as contrapartidas, né? Por exemplo, esse caso das pessoas terem o primeiro contato com uma orquestra foi através desse aporte e da contrapartida. Então, todo mundo sai ganhando nessa. Claro. Eu acho que é um ganha-ganha. Isso. Isso leva ao engajamento da sociedade, isso acho que é um dos aspectos positivos. Então, isso ele gera interesse da sociedade em cima desses projetos, engajamento em cima desses projetos. Além da instituição se viabilizar financeiramente, poder qualificar o trabalho que desempenha, então ter uma programação de mais qualidade, aumentar o alcance dos projetos educativos. A empresa também, ela consegue um engajamento dos funcionários por boas causas, né? E criar ações que podem ser super importantes também de endomarketing, de integração das equipes, de pertencimento. Eu acho que é uma lei importantíssima e não são todos os países que têm. No Brasil tem realmente um impacto muito, muito relevante. Até aproveitando, né, Tony, falando de parceria Toledo e Cultura, no mês de agosto agora a gente conseguiu juntar 2 projetos que a gente faz, né, o aporte de incentivo, e conseguimos juntar os 2 no mesmo lugar, inclusive foi no Teatro da Cultura Artística. A gente tem um projeto que a gente ajuda faz um tempinho já. A Orquestra Inovare, que começou, acho que da mesma forma que a cultura artística ajudou a Toledo a se estruturar e entender como é que poderia apoiar, a Orquestra Inovare bateu, é uma orquestra de São Bernardo, chegou e pediu um apoio de aporte, e a gente sentou junto e explicou como é que ele poderia fazer captação através de projeto incentivado. Então, assim, foi uma união ali das empresas, de apoiadores entre a gente. E aí a gente decidiu, né, a gente pensando entre a gente decidiu, e se a gente juntasse os 2 projetos, né, que a gente faz ali a participação, ajuda de alguma forma, no mesmo local. E aí foi quando surgiu essa ideia da gente colocar a orquestra dentro do Cultura Artística já no projeto novo de vocês. Inclusive, né, Tony, a gente tem um vídeo também que a gente fez do dia, que a gente gostaria até de mostrar para as pessoas e aproveitar para mostrar para você também de como que foi o dia. Com prazer. Perfeito. Cadê o Matheus? Coloca pra gente aí, por favor. E quando eu tô dentro da orquestra, sentindo todo o som à minha volta, para mim é algo mágico, assim. E se a gente pegar o teatro e tentar unir com a orquestra que a gente apoia aqui na região e colocar os 2 juntos para fazer uma apresentação? A música, para mim, hoje é a minha vida. Jovem, talentoso e premiado, maestro Fernando Matias, para executar a Sinfonia número 3, Heróica, de Beethoven, com a Orquestra Contemporânea Inovare. Muito obrigado, aproveitem. O
que nós vimos hoje nesse concerto é uma expressão cultural muito forte e pudemos ver uma orquestra executando em altíssimo nível e ainda de bis colocamos uma peça popular com um arranjo feito especialmente para nós, que pode mostrar um pouco mais a versatilidade de uma orquestra. Para mim está sendo emocionante, assim, porque eu, né, mais nova, vim assistir grandes nomes aqui no palco e hoje eu tô aqui, né, tocando. Então, para mim é a realização de um sonho, né? E o fato da Toledo nos apoiar certamente ajudou, tem ajudado na atração de novos patrocinadores. O apoio da Toledo e de todas as empresas que apoiam a música erudita, apoiam esses projetos, é fundamental. A nossa proposta é que cada vez mais a gente tenha um relacionamento estreito para que a gente possa fazer parte da rotina da Toledo e a Toledo fazer parte da nossa rotina, trocando essa experiência cultural. Queria agradecer a Toledo, a todos os colaboradores. Para nós é uma honra poder fazer cultura, fazer música e participar desse projeto cultural junto com vocês. Então, assim, eu sou muito grato a todos pela força de vontade e pelo interesse de fazer, de realizar algo positivo, não só para o colaborador, mas para a sociedade como um todo. É Que isso. bacana, muito bacana. Ficou bem legal, né? Eu fiquei impressionado com a acústica no dia. E assim, os participantes eles eram colaboradores, família dos músicos, então foi algo bem assim íntimo, né, essa organização desse evento. E você falando de acústica, eu mesmo fiquei ali na parte da frente, mas eu trouxe alguns amigos meus que ficaram na parte de cima, e a mesma sensação que eu tive lá embaixo da música tá pertinho, eles estiveram lá em cima, que eles estavam mais longe. Independente da posição, Independente né? da posição. E aproveitando, já que você está aqui, a gente queria até agradecer. Eu queria agradecer você por ter nos ajudado nessa parte. O próprio Luiz também nos ajudou bastante, junto com a Bárbara. Porque até que sem vocês não seria possível, né? Pro pessoal da orquestra ficou bem marcado para eles. Porque eles se sentiram muito felizes ali, estando naquele local também, né? Então a gente agradece. A gente que agradece. Acho que para nós foi uma experiência muito, muito bacana. Eu acho que o que vocês estão falando comprova aquele ponto que eu mencionei no início. Eu acho que você tocar num espaço com essas qualidades melhora a própria música que você faz. Então eu acho que melhora a escuta, melhora a interação com o público, não precisa estar forçando o instrumento para projetar, porque o som vai sozinho, né? E então isso a gente sabe que tem um impacto importante. E eu me lembro quando os gestores do Inovari foram visitar o teatro, eu fiz a visita guiada com eles, e a gente começou a alinhavar essa ideia, porque a gente tem uma série nos domingos de manhã, domingo 11 horas da manhã, que é uma série onde a gente quer dar mais oportunidade para músicos brasileiros também, então terem a possibilidade de se apresentar numa sala dessa qualidade. É um momento também que a gente traz novos públicos, as pessoas trazem as suas famílias. Eu costumo levar meus filhos no domingo de manhã para escutar os concertos. Então foi uma confluência, eu acho, de propósitos, porque para nós foi muito importante contar na nossa série de concertos matinais com o concerto do Inovari.
Então foi uma experiência muito especial que a gente teve ali. E então eu agradeço vocês por terem feito essa ponte aí. Para a gente foi muito bacana. Acho que foi para os dois lados, foi uma experiência incrível que eu espero que se repita. Para os três, né? Para Toledo, para a Orquestra Novari, para a Cultura Artística, foi para todo mundo. Um abraço para o Satoshi, para o Marcos também. Exatamente. Parceiro demais nosso. E falando em... Você falou que eles visitaram, a gente precisa até combinar uma visita guiada com os colaboradores lá na... Fazer o porque próximo. agora que as pessoas conheceram o salão principal, agora a gente precisa organizar uma visita aí. Com prazer. Eu acho que vai ser bem legal. Boa. Com prazer. É isso? Bom. Para fechar, Robs. Eu acho que deu tudo certo. Aqui, geralmente, o podcast, para fechar, a gente tem a última pergunta, para encerrar, é uma dica de peso. Perguntar para você, deixar para o colaborador, para a pessoa que está assistindo, uma dica de peso do Fred. Pego de supetão. Essa foi mais surpresa, né? Pode ser, entende? O pessoal passa de tudo. Fala de educação, fala de princípio, algo que vier na cabeça, que você estiver sentindo. Olha, eu acho que cultura é um dos elementos que definem um povo, um dos elementos que unem um povo. E então eu convido todo mundo que tiver a oportunidade de vir no teatro, de conhecer. Às vezes me falam, poxa, mas eu não conheço música clássica, não conheço isso, não conheço aquilo. Não precisa conhecer. Eu acho que é uma experiência única. Os depoimentos que a gente recebe comprovam isso. E muitas vezes isso abre o interesse para novas experiências. Então é muito comum também pessoas que vêm no teatro de repente começam a se interessar por música, vão ouvir, vão buscar. E hoje em dia a gente tem acesso a tudo, né? Então eu acho que realmente, eu sei que a gente no mundo contemporâneo tem uma vida super agitada, tem 1 milhão de compromissos profissionais com família. Mas é importante esses momentos que a gente para e que a gente se conecta, né, com o mundo através da cultura. Então, aproveitem esses momentos e a gente, se puder contribuir de alguma forma com isso, vai ser um prazer. Sensacional. Legal. Queria agradecer, Fred, mais uma vez, pela presença, pela parceria, por toda assim, a história que a gente contou aqui de como é que nasceu os projetos incentivados dentro da Toledo, que a Cultura Artística tem o dedo lá, fez todas as conexões. Hoje as conexões que a gente faz, acho que isso foi um aprendizado que a gente teve e a gente está repassando. E eu sou muito grato, porque assim, eu aprendi demais. Acho que o Robinho também começou a trabalhar, a gente começou a se organizar melhor de como é que poderia fazer. Né? E foi ali, é uma semente, cada um vai fazer, passando. Vocês são super organizados, assim, isso realmente vocês estão de parabéns, vocês aproveitam todo o potencial e agora vocês têm declaração trimestral, né? Isso. Então isso torna as coisas ainda mais complexas, a gestão fica ainda mais complexa e vocês fazem tudo certinho, assim, então parabéns pelo trabalho. E a gente fica muito feliz de ter parceiros como vocês. Obrigado, Fred. Valeu. Obrigado, Tony. Obrigado, Robson. Pra gente realmente é um prazer. E eu fiquei super contente também quando me convidaram para participar aqui do podcast. Para mim, uma alegria enorme. Voz de peso. A gente tem que trazer vozes de peso, não só da Toledo, né? Também parceiros, mercado, enfim. Trazer informação para o colaborador. Obrigado. Desculpa pelo atraso de novo, eu subestimei um pouco o tempo. Imagina. Acabou demorando mais do que eu tinha imaginado. Fica tranquilo. É isso. Mas é isso, né? Queria agradecer você que ficou aqui até agora. Obrigado pela presença, pela parceria, você que acompanha a gente. Esse é o último episódio do ano. Exatamente, Então, boas festas para você que está aqui até agora. E ano que vem a gente começa com uma programação nova cenário novo, nova temporada. É isso aí. E fica mais uma vez o convite para vocês conhecerem, quem não conhece, o Teatro da Cultura Artística. É isso aí. Ativa o sininho para receber as notificações. Siga a Toledo nas redes sociais. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.